aqui é o Alberto, da Mecânica Só Diesel. Vamos iniciar um vídeo agora, vamos mostrar uns segredos importantes e como iniciar a montagem do câmbio de 10 marchas para você não ter problema com centralização de grupo. Primeira coisa a colocar na montagem, essa capa do eixo piloto, beleza? Coloca a capa, beleza? Aqui a capa aqui, e deixa um pouco ressaltada, ficar centralizada com a tampa do eixo piloto, que é a moringa que a gente fala. Aí o grupo vai ficar centralizado. Coloca só 2 parafusos na montagem, tá? Bater a capa de volta para ficar centralizado na moringa. Centralizado o eixo. Agora nós vamos colocar aqui a capa, né? A capa seca. A capa seca vai ficar centralizada com a moringa e com a capa, certo? Aí ela fica centralizada. Aí para você colocar depois, não cortar o anel, não ter problema com colocar, porque se você colocar a capa seca primeiro, depois não descer a moringa da fora de cima, corta o anel, depois vai dar vazamento. A gente veio com a caixa seca, certo? Para ficar centralizado aqui, tá? E a pele já está passada aqui uma cola, não pode passar muito excesso nesse lugar de cola, para evitar que a cola venha aqui, tampa o canal de lubrificação da bomba, certo? Você coloca muita cola, vem aqui, põe no canal, tampa o canal, depois não sobe a lubrificação da moringa, ok? Então agora a gente vai colocar a caixa seca no motor, certo? Vai ficar centralizado com a moringa, tá? A caixa seca ficou centralizada com a moringa centralizada com a capa, automaticamente o grupo do câmbio vai ficar centralizado no meio do câmbio. Para não ficar escapando marcha, por exemplo, tem que escapar a 10ª marcha, então centralizando você já vai evitar esse tipo de problema, beleza? A gente vai apertar aqui a capa seca, em seguida a gente vai retirar essa moringa aqui, ok? Você vai colocar a capa seca, não pode colocar esses 2 parafusos aqui nesse local, beleza? Então não coloca esses 2 parafusos, coloca só os 4 laterais, porque se você colocar esse parafuso, depois você não consegue tirar a tampa do eixo piloto, no caso a moringa, não consegue porque a arruela não deixa ele tirar, ok? Então deixa sem esses 2 parafusos, só coloca 4, depois a gente vai tirar essa moringa de volta. É muito importante colocar a caixa seca depois da moringa, porque se você colocar primeiro essa tampa da moringa, depois colocar a capa seca, o que vai ocorrer? O canal, se descer a capa seca em cima da moringa, ela vai fazer isso aqui, ela vai cortar o anel. Aí um pedaço do anel entra para dentro e tampa a lubrificação da goma. Isso pode acontecer. E também além do vazamento que vai dar lá embaixo aqui, esse vazamento aqui, beleza? Então esse é um item para prestar atenção aí na hora da montagem disso daqui. Caixa seca está centralizada, agora é só a gente continuar a montar. Vamos aqui a tampa da moringa, beleza? Tiramos a capa do rolamento, mostro para vocês que a caixa seca ficou centralizada ao meio do centro do grupo, tá? Então a caixa está centralizada e a gente vai seguir a montagem. É muito facilidade aí, pessoal. Pega essa borracha aqui, ó. A gente tira essa borracha velha que vai ser trocada, aí a gente leva ela. A gente dá uma baixadinha na lateral dela, dá uma afinada nela, certo? E aí a gente coloca aqui dentro da moringa, ó. Encaixa lá naquele fundo lá, ó. Ela vai cair lá e ela vai ajudar na lubrificação, porque aí o óleo sobe por a bombinha, por orifício, chega aqui. Nesse corpo costuma se dar uma folga. Aí o óleo cai ali de volta, retorna aqui e acaba não indo para a caixa da pesada. Então é importante colocar esse anel lá no fundo, só que ele é um pouco grosso. A gente pega e dá uma rebaixadinha na lateral e encaixa ele lá dentro. Aí o óleo vai acumular ali, vai forçar e vai entrar pro eixo e vai na pesada. Fica mais fácil a lubrificação, ok? E aqui também, nesse corpo fino, a gente costuma usar um anel de 5,5 mm. Aí não precisa passar cola. Porque não passar cola, pode tampar esse canal de lubrificação aqui, é perigoso. Aí vai faltar a lubrificação, ok? Então a gente só passa um anel de 5,5 mm e passa só graxa aqui em volta. Agora só aqui, ó. Baixei aqui o anel, tá? Ficou com 4 mm. Aí nós vamos encaixar o anel aqui dentro da moringa, dessa forma, tá? Encaixamos o anel lá dentro. Olha lá, ficou lá dentro do alojamento, ele fica solto, não tem problema, só para segurar o óleo, beleza? Agora só mostrando para vocês, tá? Que aqui dentro, ó, ainda tem que ficar um espaço para sair o excesso de óleo, olha lá. Ficou ainda lá o anel, ficou uma saída de excesso de óleo, tá? Olha lá, ó. Ficou lá, tá lá dentro do anel, com um espaço, beleza? Tranquila, então não vai ter problema, ó. Olha o espaço, ainda tem abertura para sair óleo, tá? Só fechou um pouco uma parte,
Outra coisa que a gente usa um anel de 6 milímetros na moringa, para ela ter uma pressão melhor, tá? E esse anel aqui você coloca, e não há necessidade de passar cola aqui, passa graxa, que é para a cola não tampar esse orifício de lubrificação. Então a graxa não vai ter problema. E sempre quando você colocar, como vai de cima para baixo, o encaixe, não tem perigo de cortar o anel na capa seca, que o anel fica para cima, ok? Beleza. Também trocar esse rolamento aqui, ó. Esse rolamento, com o tempo ele acaba quebrando e danificando o cano. Então cada vez que faz a revisão é importante trocar esse rolamento da ponta do eixo superior, ok? Bom pessoal, uma coisa muito importante também nessa montagem aqui é o seguinte, ó, esse tubo do eixo piloto de lubrificação, em muitos casos você desmonta o câmbio e ele está quebrado, certo? Está aqui dentro o pedaço dele e o pedaço o outro pedaço aqui que fica na parte do eixo, então está quebrado. Por que que aconteceu isso? Porque o mecânico que foi batido lá dentro, então ele ficou preso, certo? Então aconteceu esse fato aí, ele tem que ficar girando dos dois lados. Dá uma rebaixadinha, se possível, para ele ficar girando aqui no eixo e girando no eixo superior. Aí ele não vai quebrar, beleza? Isso aqui pode acontecer de faltar lubrificação lá na transferência atrás, na caixa baixa e alta. A falta desse tubo quebrado. Pessoal, agora é o seguinte, nós estamos fazendo a ajustagem do grupo inferior, ok? Então, o comparador nosso está aqui montado, o relógio, e a gente vai fazer a folga aqui, para vocês verem a folga que tem que ser de trabalhar para evitar a quebra do câmbio. E tem que existir essa folga aí em torno de 22 a 26 milésimos, tá bom? Olha lá, compara o relógio, olha lá, ó. Tem que ter uma folga lá, olha lá, ó. Olha lá, aproximadamente 26 milésimos de folga, ó. Beleza? Bem forçado, porque senão o grupo fica folgado. Se você deixar essa folga sem forçar, o que vai acontecer? O grupo lá vai ficar com muita folga, aí vai ficar quebrando o rolamento, vai ficar desgastando a engrenagem. Ficando com a folga tá ótimo. Uma folga de 22 a 26 aí tá bom. Tá? A gente está com essa folga no relógio, ó, no aparelho. Pera aí, ó. Olha lá, folga do conjunto superior, tá? Uma folga aí aproximadamente aí 26, 22 a 26, beleza? Ajustado. Só para ela entender o seguinte, se o calço ele tiver torto, com essa função mola, é importante tirar ele e substituir, porque senão ele engana muito na folga do câmbio. Se tiver rebarba, alguma coisa nesse sentido, ó, troca o calço. Eu troquei esses calços porque ele engana a regulagem do relógio, beleza? Coloca sempre um calço plano e reto. O câmbio tá montado, tá pronto, tá? Tudo regulado certinho. Não falei nada aqui da pesada, que aqui é padrão, tá tudo certinho, todo mundo conhece esse câmbio aqui, beleza? Mas agora vamos falar aqui só um lembrete aqui, quem vai montar isso aqui, tem muita gente que conhece, muitos mecânicos que já conhecem, muitos não sabem, tá? Então vamos falar aqui, porque já aconteceu um fato, então, não com a gente, mas com outro mecânico que montou, o cara transformou o câmbio GR870 por 871, aí ele trocou o eixo piloto, trocou a engrenagem da quinta e não trocou esse anel de aço, beleza? Então o anel de aço ele permaneceu do 870, ficou escapando a quinta, o câmbio. Então quando você vai trocar do 870 para 871, no caso do 112 para o 113, você vai colocar o eixo piloto e a engrenagem da quinta do 113, você vai ter que trocar esse anel de aço também, ok? Outra dica importante é o seguinte, esses anéis sincronizadores aqui, ó, a luva sincronizadora, quando você vai trocar, procura a luva da Rex, ela tem um espaço maior, ela é mais larga, então ela tem 1 milímetro de engate para cada lado maior, ela é sobre medida. Poucos mecânicos conhecem isso, mas tem muitos que conhecem. Então quem não conhece, tá aí uma dica, coloca mais larga, que aí tem mais engate e não fica escapando a quinta ou décima do câmbio, tá bom? Outra dica importante, se o teu caminhão for caminhão caçamba e você vai transformar o eixo piloto e a quinta, você tem que trocar também a tomada de força do câmbio, tá? Porque a tomada de força do câmbio, ela fica engrenada na engrenagem da quinta, lá na parte inferior. Então se você vai te transformar do 870 para 871, trocar o eixo piloto e a engrenagem da quinta, você tem que trocar também a tomada de força, ok? Beleza.